Eu fui pego de surpresa hoje pela manhã, porque às 8 horas da manhã eu recebi uma mensagem do reverendo Anderson, que ele não estava se sentindo bem, que para eu poder conduzir e pregar. E eu me lembro de uma vez que eu estava no Shopping Leblon e ele me mandou uma mensagem se eu poderia pregar no domingo. Isso era, acho que sexta-feira. Eu falei: reverendo, não preparei nada, não tenho nada. E ele falou: não, então não tem problema não, mas já deixa engatilhado alguns sermões, porque quando eu precisar de uma próxima vez, você já tem engatilhado. Eu falei: ok. De lá para cá, eu sempre mantenho 3 ou 4 sermões prontos, e fico a semana revisando, e aí eu vou vendo o andar da carruagem para ver o que se enquadra. E hoje eu trouxe para cá 3 sermões. E ali dentro da sala, eu peguei os 3 sermões, fiquei olhando, e quase foi unidunité. Aí eu falei: não, eu vou escolher um. E eu escolhi Tiago 4, de 1 a 12. E Deus é tão fantástico, que tem a ver com o que você falou ali, Elias, sobre a igreja, não matarás, situação que nós estamos vivendo hoje. Então eu queria que os irmãos abrissem em Tiago, capítulo 4, de 1 a 12. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Tiago 4, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Embora Tiago tenha sido escrita para judeus cristãos do primeiro século, a carta de Tiago é um dos livros mais atuais e necessários para a igreja de hoje. Billy Graham já dizia: a Bíblia é mais atual que
que o jornal de amanhã. Você quer saber como vai ficar o mundo? Lê a Bíblia. E você vai ter um panorama fiel, verdadeiro, de como é o coração do homem, de como é a igreja desde que surgiu. E eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta. Porque Deus, quando fez o homem, Deus já sabia que o homem ia pecar. E Deus já providenciou a salvação. Nenhum outro Deus, o Deus do islamismo, ou qualquer outro Deus, fez o que o nosso Senhor fez. Nos ama como o nosso Senhor nos ama. O Alcorão vai dizer que quando um membro deles, um soldado deles, mata alguém, como aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado, essa pessoa vai para o paraíso, e lá existirão muitas virgens o esperando. Não dá para você comparar o Alcorão ou qualquer outro livro sagrado com a Bíblia. O livro do Alcorão não fala de um Deus amoroso como a Bíblia. Fala de um Deus que deve se resolver tudo na base da luta, da espada. A Bíblia é completamente diferente. Por isso, esse é um dos motivos que muitos do islamismo estão se convertendo ao cristianismo. E quando isso acontece, eles precisam fugir de onde eles estão, porque senão serão mortos. Terão a possibilidade de se arrepender e voltar atrás. Não sendo dada essa oportunidade, ele não retornando para a fé original, ele vai ser morto. E muitos têm se convertido ao cristianismo. Existem relatos imensos de missionários que passam para as igrejas brasileiras esse tipo de acontecimento. O assunto central desse livro é o nascimento, o crescimento e o amadurecimento do cristão. Nós crescemos na palavra, ouvindo, observando, recebendo e obedecendo a palavra. É assim que um cristão cresce na fé e amadurece na fé. Essa carta foi escrita para resolver alguns problemas. Os destinatários estavam passando por duras provações e sendo tentados a pecar. Alguns estavam sendo humilhados por pessoas ricas, enquanto outros estavam sendo roubados por eles. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Alguns estavam falhando em viver de forma digna com o que pregavam. Outros ainda viviam de forma mundana. Outros ainda tinham dificuldades em falar a língua. Outros se afastaram do Senhor e alguns viviam em guerra uns com os outros. É uma carta tensa ou não é? Isso acontece hoje ou não acontece? Acontece. Em muitas igrejas. Isso porque eles eram imaturos na fé. Toda vez que você é imaturo na fé que você professa, tudo vai ser mais difícil para você. Tudo, em todas as áreas.
O que Deus quer de nós, como despenseiros do Evangelho, é que nós sejamos maduros na fé, conheçamos a palavra do Senhor, e muita coisa vai se descortinar na nossa frente. Muitas vezes nós pecamos, erramos, por não conhecermos a palavra. Tiago, então, vai apresentar princípios práticos, pois Tiago está preocupado com a prática, o dia a dia daqueles irmãos. Quem era Tiago? Quem era esse Tiago? Haviam 3 Tiagos. Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, apóstolo, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Mateus 13:55. Essa carta não poderia ser de Tiago, filho de Zebedeu, pois este foi morto antes de a carta ser escrita. Isso está registrado em Atos 12:2. Tiago, filho de Alfeu, não exerceu influência notória na igreja. Portanto, esta carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, no ano 60 depois de Cristo aproximadamente. Note que ele não se apresenta como irmão de Jesus, ou seja, ele não dá nenhuma carteirada apostólica. Eu sou irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo. Essa transformação, meus queridos, só o Evangelho produz. Quando você entende quem você é e quem você serve, você não tem outra alternativa senão se assumir servo de Deus e do outro. Uma das maiores demonstrações de humildade na vida de um crente é quando ele serve ao próximo sem interesse. Principalmente quando o outro não pode lhe dar nada em troca. Porque você ajudar quem pode te ajudar, você ajudar quem pode te pagar, é fácil. Vai ter uma fila enorme aqui na Alzira Brandão querendo fazer isso. Mas quando você ajuda quem não tem nada para te oferecer, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Perceba que no começo, Tiago não cria em Deus. Isso está registrado em João 7:2-5. Mais tarde, tornou-se um proeminente líder da igreja, sendo inclusive uma das poucas pessoas que viu Cristo depois da ressurreição. 1 Coríntios 15:7. Tiago também estava no cenáculo, junto dos apóstolos no Pentecoste, Atos 1:14. Paulo o chamou de pilar da igreja de Jerusalém, Atos 21:18. Outro episódio interessante foi quando Pedro saiu da prisão e disse aos seus amigos irem contarem a Tiago, Atos 12:17. E ele também foi um importante líder do concílio de Jerusalém, Atos 15:13. Queridos irmãos, Tiago era amado pelo povo, mas odiado pela aristocracia sacerdotal que governava Jerusalém. Em 62 depois de Cristo, o sumo sacerdote Ananos levou-o ao sinédrio para ser condenado e apedrejado, transformando-se em mártir da igreja de Cristo. Aí uma pergunta me vem à cabeça, nos tempos que nós estamos vivendo.
a perseguição está aumentando. Jesus disse que aconteceria. Tudo está se aproximando de nós negativamente. Jesus disse que aconteceria tudo o que está acontecendo. Ele não nos enganou. A pergunta que fica nesta manhã é: você está preparado para o que está por vir? Será que nós seremos como aqueles que entregaram pai, mãe e tiraram o corpo fora? Será que nós estamos firmes no Evangelho de Jesus, a ponto de morrermos por esse Evangelho? Por isso que a Bíblia vai dizer que na igreja o joio cresce com o trigo, lado a lado. Não compete a pastor, a presbítero, a conselho nenhum dizer quem é salvo, quem não é salvo. Quem é salvo tem a convicção dada pelo Espírito Santo de que é salvo e realiza boas obras automaticamente. Isso flui. O amor de Deus flui. O amor por Deus flui. E o amor pelo próximo flui. Um cristão verdadeiro, transformado, ele serve ao Senhor, trabalha para o Senhor, na igreja e fora dela. Pense nisso. Nós estamos caminhando para um vale. Muitas coisas que estão para acontecer, não só no Brasil, como no mundo inteiro. A maioria dos pastores são unânimes em dizer que o princípio das dores já começou. Jesus não está longe. Esteja preparado. Apegue-se cada vez mais a esse livro. Tiago deixa claro nessa carta que havia divisões e disputas carnais entre os crentes. Um dos motivos para isso era o desejo egoísta de serem mestres. Muitos queriam ser mestres. Porém, a causa básica era a desobediência. Eles não estavam totalmente separados do mundo. Eles estavam ali, vivendo na igreja e ao mesmo tempo absorvendo as coisas do mundo. Na igreja e do mundo, na igreja e no mundo, na igreja e no mundo. É lamentável quando irmãos que vivem juntos estão em constante discórdia e não em união. O Salmo 133 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Nós somos corpo. E um corpo não funciona bem sem um braço. Vai funcionar, mas não vai funcionar bem. Um corpo não funciona bem sem dois braços. Vai funcionar, mas não vai funcionar bem. Um corpo não funciona bem sem as pernas. Vai funcionar, mas não vai funcionar bem. A igreja de Cristo é corpo, formado de muitos membros. Quando um membro sai ou peca, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Por isso é que nós devemos estar unidos
e, quando necessário, admoestarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros, porque às vezes nós esmorecemos. Acontece, somos humanos. Às vezes desanimamos. Por isso que é importante uma igreja saudável estar atenta à sua membresia. Ah, fulano não vem há 2 domingos. Opa, vamos ligar, vamos saber. E esse não é o papel só do conselho não, só do pastor não. É de toda a igreja. Toda a igreja precisa estar imbuída desse espírito, que é o que a Bíblia nos ordena fazer. Depois dessa breve introdução, vamos entender melhor o texto, que é riquíssimo. Warren Wiersbe, um comentarista, vai dizer: som. Foi. Melhorou? Warren Wiersbe, um comentarista, vai dizer que Tiago está falando sobre 3 tipos de guerras que enfrentamos. Primeiro, é a guerra contra pessoas. Os inimigos a combater, no capítulo 4, verso de 1 a 7. No capítulo 3, verso 15, o cristão deve combater o mundo, a carne e o diabo. Em Efésios 2, de 1 a 3, vimos essa mesma lista na descrição na vida do pecador não salvo. A pessoa não salva vive para o mundo e para a carne, e é controlada pelo inimigo de nossa alma. Os que confiam em Cristo recebem o Espírito Santo e passam a ter uma nova natureza. Todavia, ainda enfrentamos estes inimigos. Perceba, o que ele está dizendo aqui é que nós temos como inimigos pessoas, mas como cristãos, nós não podemos ver pessoas como inimigos. A pessoa que está no mundo lá fora, que não tem Cristo, ela está perdida, ela não é nossa inimiga. Por mais que ela te ofenda, que ela fale algo contra você, não é ela que está falando, porque ela não controla a própria vida dela. E aí entra o papel do cristão, sendo misericordioso e entendendo espiritualmente o que está acontecendo. E aí nós devemos fazer o quê? Orar. Orar. Você não é obrigado a ouvir ofensa, xingamento, a pessoa te maltratando. Sai de perto e ora. Entrega para o Senhor. E ora. Porque foge da sua alçada. Quem vai resolver essa questão é o Senhor. Tiago, no capítulo 2, de 1 a 9, denuncia várias guerras. A de classes, ou seja, os ricos recebiam mais atenção que os pobres. Isso acontece em igrejas. Isso acontece em igrejas. B, entre patrões e empregados. Está no capítulo 5, de 1 a 6. Os ricos retinham os salários dos ceifeiros. Se isso acontece, vai dar problema. C, guerra dentro da igreja. Tiago capítulo 1, 19 a 20. Os crentes se feriam com a língua e um temperamento descontrolado. D, pessoal. Capítulo 4, de 1 a 12. Os crentes viviam em constante clima de hostilidade, falando mal
e julgando uns aos outros. Essas guerras são uma verdadeira pedra de tropeço para a evangelização, como para a vida da igreja. Por isso, Jesus orou pela unidade do seu rebanho. João 17, 21. A segunda guerra é contra a nossa carne. A palavra prazeres, que se encontra no capítulo 1, verso 4, não significa necessariamente paixão sensual. Aqui nesse caso é apenas cobiça mesmo. Nesse caso é apenas cobiça. A cobiça está em operação constante nos nossos membros e estimula a carne, e isso vai gerar problema. Porque muitas vezes nós desejamos coisas que não podemos ter. Isso vai trazer frustração, tristeza, melancolia. Ao invés de olharmos para o que temos, nós olhamos e desejamos o que não temos. Isso não tem a ver com planejamento não, tá, gente? Uma coisa é você planejar e você trabalhar para conquistar coisas. O que ele está falando aqui tem a ver com cobiça. É algo muito maior e muito mais sério. O corpo em si não é pecaminoso, mas sim a natureza caída que o controla. Nossa carne é natural, é natureza humana, separada de Deus, da mesma forma que o mundo é a sociedade humana separada dele. Por isso, Romanos 6 nos exorta a entregar os membros de nosso corpo ao Espírito Santo. Quem rege a nossa vida, quem guia os nossos passos hoje, é o Espírito Santo. Mantenha sua Bíblia aberta. No verso 2, Tiago descreve a ação desses crentes pecadores. Olha como eles são. Eles cobiçam, matam para conseguir o que querem, e não param a fim de orar a respeito dos seus desejos. Simples, né? Simples. Eu não quero, eu não tenho o que eu quero, eu vou ali, vou matar e vou conseguir. Isso lembra alguma coisa? Nós estamos falando de uma carta escrita em 62 depois de Cristo, quase 2000 anos. Isso lembra alguma coisa? Meus irmãos, deixa eu contar uma nota de rodapé aqui. Eu fui assaltado 13 vezes na minha vida. Quem tem esse recorde aqui? Acho que ninguém, né? 13 vezes. Uma das vezes que eu fui assaltado, eu tinha 17 para 18 anos e fui trabalhar num escritório de contabilidade em Cascadura. Eu morava no Valqueire, Vila Valqueire. E um amigo meu conseguiu para mim, eu fui trabalhar lá nesse escritório como boy. E uma vez o meu patrão disse assim para mim: você precisa ir lá no Meier pegar um cheque. Ok, eu fui. Cheguei no Meier, ele não me deu um cheque, ele tinha em dinheiro. Devia ser o equivalente hoje a uns R$1.000. Eu falei: poxa, mas ele falou que você ia me dar um cheque. Como é que eu vou levar dinheiro? Vou voltar de ônibus. Não, eu vou dar em dinheiro. Eu botei no envelope e resolvi guardar dentro do meu corpo. Peguei um ônibus, sentei, percebi uma movimentação estranha no ônibus, umas pessoas estranhas. Eu não era convertido nessa época, meus irmãos, mas hoje eu vejo como Deus já me guardava. Aí eu falei: eu vou saltar. Dei sinal, desci. Peguei outro ônibus, sentei no segundo banco alto atrás do motorista. 5 minutos depois, para um homem na minha frente e diz assim: é um assalto, me dá o que você tem aí. Aí eu
Sabe quando você fica assim, que isso, não estou acreditando, eu deixei de ser assaltado em um para ser assaltado em outro. Aí a sensação que eu tive depois é que ele já sabia, eu já estava me seguindo, alguma coisa assim, não sei. Eu peguei e dei. E fui embora, cheguei no escritório, já quase fechando o escritório. Falei, foi assaltado. Quê? Como? Mas como foi assaltado? Foi assaltado, levaram o dinheiro. O seu Celso disse que ia ser em cheque, foi em dinheiro. Foi assaltado. Fui embora para casa. Quando dá 9h pouca da noite, eu tinha saído, voltei. Quando eu estou entrando no portão da minha casa, eu escuto assim, Marcelo, era o seu Celso dentro de um Fiat 147 com a esposa dele. Quando eu abaixei no carro para falar com ele, o que aconteceu? Eu expliquei. A esposa dele vira para mim e diz assim, meu filho, você vai me desculpar, mas difícil acreditar nessa história. Para mim, você pegou o dinheiro. Aí ali foi um baque. Aí eu falei, olha, vamos lá em cima conversar com a minha irmã para ver como é que a gente pode resolver isso. Eu morava com a minha irmã, minha mãe já tinha falecido. Subimos, e ela repetiu essa mesma história na frente da minha irmã. E quer ver uma pessoa braba, é minha irmã quando fala de mim. Aí, couro come. Aí ela disse, olha, para mim seu irmão ficou com dinheiro, porque é muito dinheiro na mão de um rapaz de 17, 18 anos, acho que eu tinha 17, para 18. A minha irmã disse assim, olha, o meu irmão não é perfeito não, mas ele sempre foi uma boa criança, um bom garoto, é trabalhador, começou a trabalhar com 13 anos de idade, e eu confio no meu irmão. Você vai levantar daqui agora e vai embora, porque ninguém vai chamar meu irmão de ladrão dentro da minha casa. Eles se levantaram e foram embora. Na segunda-feira eu estava no escritório conversando com eles, falei, olha, eu estou disposto a trabalhar de graça para cobrir o prejuízo, mas eu não peguei o dinheiro. Aí eu conversei com um amigo que me botou lá dentro, que me levou para lá, ele falou, não, cara, eu confio em você, não sei o quê. Porque eu já havia sido roubado 3 vezes em um ano que eu trabalhei nesse escritório. E nenhuma dessas vezes eu cheguei cobrando nada que eu perdi trabalhando. Eu podia falar, olha, roubaram meu casaco, roubaram meu relógio, trabalhando para vocês. Acontece. O que eu quero dizer com isso? O texto é muito claro com relação ao que nós estamos vivendo. A verdade hoje não é a mesma verdade para um e para outro. Por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. A palavra de Deus para nós, ela é absoluta, ela não é relativa. Não é aquela coisa quando você fala alguma coisa para alguém, alguém vai dizer assim para você, mas depende. Para você é de um jeito, para mim é de... Não, meu amigo, cinza é cinza. Aqui ou na Conchinchina. Verde é verde, branco é branco, preto é preto. A verdade é a verdade. Mas nós estamos vivendo uma época de relativismo moral que está abalando imensamente a igreja. Porque esse liberalismo já adentrou as igrejas. E nós estamos vivendo isso. Daí a importância de nós, como irmãos em Cristo, como corpo, estarmos cada vez mais unidos, juntos, próximos, amigos, irmãos, em Cristo, para nos salvaguardar do mundo mal que está lá fora. Cuidado. Cuidado. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que o nosso coração é o laboratório onde essas guerras são criadas, a estufa onde germinam e crescem, o campo onde dão o seu fruto maldito. Fecha aspas. O coração do homem é enganoso. O mundo aí fora
está se deixando levar por sentimentalismo barato, por coisas vazias. Por isso nós estamos onde estamos. Se nós tivéssemos um país, porque as estatísticas dizem que 80% do Brasil é cristão, o povo evangélico hoje é de 40 e poucos por cento, de 30 e poucos por cento. Meus irmãos, era para nós estarmos em outro patamar, se de fato nós vivêssemos o que todos nós pregamos. Se eu viver o que eu estou pregando aqui, o mundo vai ficar melhor. Se você, como corpo, viver o que você está ouvindo aqui, você vai fazer o seu micro-universo melhor. E nós partimos do micro para o macro, e não do macro para o micro. Precisamos estar atentos a isso. Por isso o autor de Provérbios vai dizer no capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Terceira guerra. Nós vivemos uma guerra contra Deus. Todas as instituições, todos os países estão aprovando leis contra Deus. Aqui no Brasil já tem lei, não pode ter imagem de Jesus Cristo em determinados estabelecimentos. Essa semana, nós vimos um grupo de meninos no intervalo da escola que se reunia para orar. E o Ministério Público foi igual um pitbull para cima. E nós tivemos uma transexual mostrando as partes íntimas e falando que deveria educar com outra coisa, sendo aplaudida pelos que estavam com ela dentro de uma universidade. Olha que bizarro nós precisarmos falar o óbvio. É o tempo que nós estamos, que nós precisamos falar o óbvio. Nessa terceira guerra contra Deus, Warren Wiersbe vai dizer que nós devemos estar casados com Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E nós devemos tratar a igreja como tal. Uma noiva, quando vai casar, ela é adornada, ela é paparicada, ela é querida, ela é servida. É assim que nós devemos tratar a igreja. Ela não é perfeita, mas foi para essa igreja que Cristo morreu. E é para esta igreja que ele voltará. É para a sua noiva. No Antigo Testamento, Deus chama Israel de idólatra, adúltera, porque os ídolos roubaram ao Senhor a devoção das pessoas. Como podemos ser amigos do mundo se fomos separados dele? Na verdade, fomos crucificados para o mundo e ele para nós. Gálatas 6,14. Meus queridos, existem 4 passos perigosos que nos levam a ter um relacionamento errado com o mundo. 4. Primeiro, a amizade com o mundo. Entenda a amizade com o mundo não de forma literal. Não é que você tem que ser inimigo do mundo, não é isso. Você precisa ser maduro na fé e entender a palavra do Senhor quando diz que nós não devemos ter amizade com o mundo, é não nos apegarmos a este mundo, nem as coisas materiais que ele oferece, porque isso
é pedra de tropeço. Cuidado. 2. Ser maculado, contaminado por este mundo. Não se deixe ser maculado nem contaminado por esse mundo. Nem que para isso você perca amigos, relacionamentos. Priorize o Senhor. E esse Senhor, nosso Senhor, o exaltará. Priorize o Senhor. Mas nós também temos que tomar cuidado para que nós não amemos este mundo. A prioridade do nosso amor é Jesus. Ele é o alvo do nosso amor. Em quarto, não podemos nos conformar a este mundo. Tem muita coisa boa no mundo aí, né? Muita coisa boa. E às vezes nós nos distraímos com esse monte de coisa boa. Cuidado. Cuidado. Sabe qual é o resultado disso? O mundo irá nos julgar pelas concessões que fazemos. 1 Coríntios 11, 32. Quando você começar a dizer não para certas coisas, você vai perceber que as pessoas estão o abandonando, virando as costas para você. Tenha sabedoria no seu ambiente de trabalho. Tenha sabedoria na rua. Tenha sabedoria quando você for a algum encontro, alguma festa, algum lugar. Tenha sabedoria. É mais fácil você estar em um ambiente, chegar a um ambiente e ficar calado e sair de lá colocando no pensamento das pessoas que ali estão de que você é inteligente, do que você abrir a boca e as pessoas terem certeza da sua ignorância. Cuidado. Nós estaremos em guerra contra Deus quando formos cooptados pelos valores e princípios deste mundo. Pois nessa velha natureza, nossa velha natureza faz guerra com a nova. Quando eu me converti, eu dizia assim, é muito fácil ser cristão, porque eu pregava até para pilastra. Eu saía pregando, eu não tive sabedoria. Porque foi uma alegria tão grande quando eu entreguei a vida a Cristo, mudou tanta coisa, eu passei a ver coisas que de fato aquelas escamas dos nossos olhos caem e você começa a enxergar um mundo espiritual que você antes não olhava, não via, não observava. E quando eu me converti, eu queria a mesma alegria para o outro. E eu pregava no meu trabalho, eu pregava na rua, saía falando. Chegou uma hora que eu falei assim, poxa, eu acho que preciso segurar um pouco. Porque o dono da academia que eu trabalhava, inclusive, uma vez veio conversar comigo. Pô, você só fala de Jesus, só fala de Jesus, só fala de Jesus. Ali a ficha caiu pela primeira vez. Eu falei, não, eu preciso, isso é uma área da apologética. Você precisa saber o momento certo e como você vai, aproveitando as oportunidades, encaixar Jesus naquele meio. De maneira sutil, legal, tranquila, sem radicalismo. Eu tenho um querido tio, que foi bandido e viveu uma vida horrorosa, matou, roubou. Quando se converteu, ele ficou radical. Ninguém aguentava ficar perto dele, porque de cada 10 palavras, 9,5 era Jesus. Ninguém aguenta pessoas assim também. E a Bíblia não nos diz para sermos assim. Nós temos que ter sabedoria.
conhecer a palavra do Senhor e sempre que possível dar testemunho. Mas o maior testemunho de um cristão, presta bem atenção nisso, é o seu comportamento, é o seu exemplo, é como você age. Esse é o maior exemplo que você vai dar. Silencioso, que as pessoas vão falar assim: fulano, aquele ali é íntegro, é correto. Esse é o maior testemunho. O pecado predileto do diabo é a vaidade e o orgulho. 1 Timóteo 3,6. Tudo o que o diabo quer é que dependamos de nós mesmos. Não tem como dar certo, meus irmãos. Não tem. O nosso coração é enganoso, a nossa mente nos trai o tempo todo. O tempo todo. Confie no Senhor. Entregue a vida ao Senhor. Estude, medite a palavra do Senhor. Não confie no seu próprio pensamento, no seu próprio coração. É um erro grande. A origem do conflito desses cristãos que Tiago está falando estava no fato de se julgarem e de falarem mal uns dos outros. A linha é assim: ávida, promíscua, desonrosa. Esse é o nosso caminho natural. E nós não podemos agir assim. Nós somos separados, chamados por Deus para uma grande obra. E essa obra, meus irmãos, foi pago um alto preço por essa obra. Para que nós hoje não tivéssemos vida e vida em abundância, foi pago um alto preço. Jesus foi moído, humilhado, cuspido, traspassado e mudo. Se ele quisesse naquela cruz, poderia clamar: Senhor, não aguento mais, Pai, manda uma legião. Uma legião no antigo Império Romano significava 6.000 soldados. 6.000 anjos poderosos poderiam salvar Jesus ali tranquilamente. Um anjo poderoso poderia salvar Jesus ali tranquilamente. Jesus, se quisesse, poderia se salvar dali facilmente. Mas ele suportou o processo, porque vislumbrava algo maior, e foi por amor. Por amor. Muitas igrejas já sofreram e sofrem com isso. Línguas detestáveis e críticas. Essa igreja não pode ser assim. Toda palavra que sair da sua boca seja de amor, de paz, de união, de perseverança, de consolo. Nós não podemos ser igual ao mundo. Caminhando para o final, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Como vencer tudo isso? Como controlar nossa língua? O verso 11 começa nos dizendo: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Verso 12: não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou o julga, fala mal da lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. E o único juiz que nós temos, infalível, é o Senhor Jesus. Não sou eu, não é você. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer a tua alma.
Por fim, Tiago nos deixa 4 regras também, que segundo Warren Wiersbe, podem nos dar uma vitória esmagadora sobre o inimigo de nossas almas. Primeiro, seja submisso a Deus. Segundo, resista ao diabo. Terceiro, tenha comunhão com o Senhor, orando, lendo a palavra, buscando a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento. E quarto, tenha humildade diante do Senhor. Você não precisa esconder nada de Deus, meu irmão, minha irmã. Nada. Absolutamente nada. O que você está pensando nesse momento agora, Deus sabe. O que você vai fazer quando sair daqui, Deus sabe. O que você vai comer, o que você vai vestir, Deus sabe. Que nós possamos sair daqui hoje, tanto eu quanto vocês, melhores do que quando entramos aqui. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, imensamente, Pai, por termos a liberdade, o privilégio, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, Pai, porque ainda podemos fazer isso. Pai, nós somos pecadores, Senhor, somos falhos, mas o desejo do nosso coração, Senhor, é servi-lo cada vez mais e cada vez melhor. Nosso desejo, Senhor, é servi-lo com excelência, Pai, para que o Senhor nos encontre sempre com o pensamento voltado a Ti, com o nosso coração voltado a Ti. Nos ensina, Senhor. Repreenda, Senhor, o mal em nossa vida, Pai. Afaste de nós o inimigo de nossas almas, Senhor. Nos dê, Senhor, a fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor. Já é suficiente para espantar o inimigo de nossas almas. Mas o nosso desejo, Senhor, é que possamos cada vez mais levar o Teu evangelho da salvação, Senhor, a tantas pessoas que estão lá fora, Senhor, necessitadas, Pai, do evangelho da salvação. Porque se engana, Senhor, aqueles que pensam que a vida se resume a isso aqui. Existe algo muito maior e muito melhor esperando por aqueles que depositaram a fé em Cristo Jesus, Senhor. E nós te damos graças, Senhor, pela Tua benevolência conosco, Pai, pela Tua longanimidade, Senhor, porque muitas vezes, Pai, eu, de maneira soberba, já tentei me colocar em Seu lugar, e eu não teria essa paciência toda, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, mas eu dou graças, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, porque o Senhor continua sendo paciente, porque muitos que o Senhor escolheu, predestinou, ainda precisam ser alcançados. E que o Senhor nos use, Pai, de maneira poderosa, que o Senhor use, Senhor, os membros dessa igreja, que o Senhor use essa igreja, Senhor, como boca Tua aqui na terra, Senhor. E que todos que entrarem nesta igreja ouçam a Tua voz, não a nossa voz. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.